Vamos falar do Leão da Praça da Bandeira do Esporte Clube do Recife com o nosso repórter Alessandro Matias. Vamos saber como é que tá aí o Leão se preparando para o jogo contra a equipe do Bragantino. Jogo que acontece, importantíssimo esse jogo, que o Sport precisa voltar a vencer, né? Porque o Sport empata não é brincadeira e não pode estar empatando. Inclusive, tem algumas matemáticas, alguns números que o Alessandro Matias vai destacar daqui a pouquinho na sua entrada, porque esses números são importantes, claro, para a matemática do futebol, como números sempre são importantes, mas eu sempre digo e volto a repetir, números são importantes, mas importante ainda é vencer e tornar esses números realidades. E o Sport precisa vencer esse jogo contra a equipe do Bragantino para quebrar já essa sequência, né, de empates. O Sport acaba vencendo 2 partidas, aí acaba empatando. Isso não é bom para time que quer voltar à primeira divisão em 2020. Vamos com o nosso repórter Alessandro Matias, que tem informação. Alessandro, bom dia para você. Fala desses números e outras informações do time. Bom dia. Bom dia, meu querido Moisés, bom dia você que está ouvindo aqui a Rádio Vicência FM, ligado também no site eupraticoesporte.com.br e no canal do YouTube Eu Pratico Esporte TV. Pois é, meu querido Moisés, a gente está com uma matéria bem interessante, né? Os estudos aí que foram divulgados recentemente pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, onde o meu querido Tomás Alencar, que é um dos colaboradores do nosso site Eu Pratico Esporte, ele aborda aí as chances de rebaixamento, as chances de título e também as chances de acesso dos clubes, né? E principalmente, não poderia ser diferente, do Esporte Clube do Recife. Então, após esse ano de 2018, o torcedor do esporte quer saber literalmente o que vai ocorrer com o esporte, pelo menos nesse momento, né? No momento que acabou, assim, vamos dizer, por dizer, entre aspas, né? O primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Sport ocupa hoje a 4ª colocação da Série B com 31 pontos, atrás de Bragantino, Coritiba e Atlético de Goiás. Como é sabido por todos, a média de pontuação para subir para a primeira divisão, né, entre os 4, né, que fazem o G4 especial aí da Série B, a média é de 63 pontos, pelo menos é um ponto que a Universidade Federal de Minas Gerais coloca com possibilidade de 99,7% de acesso. Então, dito isso, com relação ao acesso, o Bragantino tem 94,6%, em segundo o Coritiba com 58,2%, o Atlético de Goiás vem em terceiro com 54,5% e o Leão da Praça da Bandeira vem em 4º lugar com 37,3%, seguido de Cuiabá, 28,7% na 5ª colocação, em sexto CRB com 26%, em sétimo Ponte Preta com 25,5%, em oitavo Operário 25,5%, na 9ª e na 10ª Paraná 15,5% e Botafogo de São Paulo 14,5% respectivamente, meu querido Moisés. Já na briga pelo título, os clubes que tiveram média de 74 pontos, né, segundo o departamento, dá a possibilidade de 99,8% de levantar o troféu da Série B. Então, o Sport Clube Pernambucano aí está com 9 pontos atrás do líder Bragantino, e a sequência aqui que a gente pode ver, o ranking, né, no caso pelo título ou melhor, pelo título, no caso do Sport será o bicampeonato da Série B. O Bragantino não poderia ser diferente, está com 63,1% em primeiro lugar de possibilidade. Curitiba vem em segundo com 10,4%, o Atlético Goiás com 9,2%, o Sport em quarto lugar com 4%, seguido de Cuiabá com 2,7%, CRB 2,7% também, Ponte Preta com 2,5%, Operário 2,3%, Paraná 1,1% e o Botafogo de São Paulo com 1,1%. No quesito rebaixamento, os clubes que acabaram na 16ª colocação, uma posição acima, vamos colocar assim, da zona de rebaixamento, até podendo, né, colocando aqui no estudo feito pela universidade, bem colocado aqui pelo Tomás Alencar no nosso site, tiveram em média 44 pontos, né, que de acordo com o departamento, hoje com 31 pontos, o Sport tem 0,33% de chances de cair para a Série C em 2020. Pelo menos, por enquanto, o torcedor rubro-negro pode ficar bastante tranquilo, né, com relação a esses números. Falando de futebol, falando de treino, né, do que
pode ensejar aí, quem sabe, título, quem pode também acreditar aí, pode ensejar no acesso e não, né? Tá distante, muito distante, e tomara que não, e a gente bate também, porque futebol é uma caixinha de surpresa, mas o rebaixamento aí só tá nos números, pelo menos é o que a gente espera. Falando do treinamento de ontem, essa terça-feira, foi marcada por inícios de trabalhos visando o Bragantino no próximo final de semana. Por falar nisso, o comandante rubro-negro contou com a grande parte dos jogadores do elenco e mudou algumas peças no time titular. Na defesa, finalmente, né, Adrielson está de volta ao setor defensivo, ele que tinha sido poupado na semana passada por dores musculares, não foi a campo no último desafio leonino. Na lateral esquerda, o insubstituível Sander volta ao posicionamento. Sander que teve o protocolo de concussão, né, sendo colocado aí para ele, não treinava, estava sendo observado, mas como ele é um guerreiro aí, o torcedor rubro-negro sabe, está de volta aos treinamentos. Já no ataque, Yuri, né, foi testado no comando, no lugar de Juninho. Juninho foi sacado da posição. O titular Brocador está em observação e o seu reserva de imediato, Elton, está suspenso. Então, o Brocador ainda é essa dúvida, pelo menos até a véspera aí do jogo contra o Bragantino no final de semana, porque o próprio departamento médico já adiantou e a gente colocou aqui que vai observar diariamente o que pode acontecer com o jogador. No lado esquerdo, Guilherme assume a posição de titular. Já o garoto Ian, que atuou pelo lado esquerdo no último jogo, vai para a direita. A inversão aí dos posicionamentos. No caso do meio de campo, o João Igor fez a vez de Marcão no treinamento, que ficou de fora da movimentação por causa de uma lesão na coxa, meu querido Moisés. Marcão, inclusive, vai fazer exames ainda hoje para saber como é que está a situação dele. Assim, o Sport foi escalado nessa terça-feira com a configuração que a gente já vem acompanhando e não deve sair muito disso. Vamos lá: Maílson, Norberto, Rafael Thierry, Adrielson e Sander, João Igor, Charles e Leandrinho, Ian, Guilherme e Yuri. Os jogadores leoninos voltam aos trabalhos nesta quarta-feira às 15 horas lá no CT, na quinta-feira às 15 horas também lá no CT e na sexta às 15 horas na Ilha do Retiro. Esse treino, por sinal, deve ser, como é de costume aí do técnico Guto Ferreira, ser fechado para a imprensa e para a torcida. Portanto, sexta-feira deve ter coletiva ao vivo aqui no canal Eu Pratico Esporte TV no YouTube. Um forte abraço, meu querido Moisés, uma boa quarta-feira para todo mundo. Beijo para quem for de beijo e abraço para quem for de abraço. Abraços, essas foram as informações do Leão da Praça da Bandeira aqui na Rádio Vicência FM, no Falando de Futebol. O Alessandro destacou aí a matemática, os números que são importantes para o time do Leão da Praça da Bandeira, principalmente para chegar à primeira divisão de 2020. Então são vários números, mas não vamos se apegar a números, vamos se apegar a jogos, que é mais importante para o Leão, que é vencer esses jogos, principalmente esse retorno, começando agora esse segundo jogo do retorno contra a equipe do Bragantino. O jogo acontece na Ilha do Retiro e é importante a presença dos torcedores e também é importante que o Sport desempenhe um bom futebol nesse jogo contra o líder da competição da Série B, que é o Bragantino. O Sport no primeiro turno empatou com essa equipe e agora o Sport volta a jogar com o Bragantino, agora nos seus mandos, né, na Ilha do Retiro. Vamos esperar que o Sport desempenhe um bom futebol, porque é importante. Essas foram as informações, repetindo, do Leão da Praça da Bandeira, aqui na Rádio Vicência FM, Falando de Futebol, com o nosso repórter Alessandro Matias.